O Regenerar hoje chega ao podcast 50. E para mim este é um podcast especial. E que, por ser um podcast para mim especial, hoje gostaria de falar sobre Qigong. E porquê para mim o Qigong é tão importante? Primeiro, é uma das práticas centrais que me ajudou a recuperar da minha asma. E isto aconteceu em 1998. Se eu tivesse que apontar um elemento que transformou a minha vida, não só em relação à asma, mas que teve um impacto profundo em todos, eu diria todos os aspectos da minha vida e que continua ainda hoje a ressoar na mesma, seria sem dúvida também este tipo de prática. E também se tivesse que referir uma mudança que neste momento, agora, neste momento, poderia recomendar a alguém para começar agora mesmo, seria também começar a praticar Qigong. Uma prática de fortalecimento interno. Por isso, preparei um podcast para comemorar este 50º podcast Regenerar, onde vou explicar não só o que é o Qigong, mas o que é que ele pode trazer à vida de quem o pratica. O meu nome é Lourenço de Azevedo e sou o anfitrião deste podcast, como já devem ter reparado, e a minha paixão é desenvolver práticas e métodos para fortalecer a vitalidade física e emocional, através de práticas como estas, não só para além do Qigong, também como a alimentação, como o alinhamento com os ciclos pessoais e também com os ciclos sazonais. Antes de começar, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites para subscrever o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E se estás a ouvir o formato, se estás a ouvir este podcast em formato audível, não visual, não te esqueças de no final deixar a tua opinião sobre o mesmo nos servidores de podcast, do Apple Podcast, da Google Podcast ou do Spotify, para deixar lá uma estrelinha, 2, 3, 4, 5, aquela que achares que define a tua opinião em relação ao conteúdo que acabaste de ouvir. Vamos lá então? Eu queria começar por uma história. E as histórias começam com o Era Uma Vez, não é? E esta também começa assim. Era uma vez, há cerca de 4.000 anos atrás, numa área da China. E nesta área os habitantes, devido a alterações climatéricas, já nessa altura haveria algumas, neste caso relacionadas com o aumento da umidade, começaram a ter dores nas articulações, dores devido à umidade. E isso, como quem já teve esse tipo de dores, as chamadas talvez dores reumáticas, acaba por limitar consideravelmente a vida das pessoas. E nesse sentido, e como quem governava na altura essa área da China eram os xamãs, portanto os xamãs tinham um papel muito importante na governação do país, ou pelo menos dessa área. Então eles desenharam ou desenvolveram uma dança, e essa dança, ao ser praticada, aliviava as dores e permitiu que as articulações dos habitantes dessa região recuperassem a sua mobilidade normal. Deixou de haver problemas com a umidade, talvez não por causa da umidade, mas porque o ambiente interno dessas pessoas não estava adaptado às mesmas. E pensa-se que esta história é talvez aquilo que é a origem do Qigong como hoje o conhecemos. Uma prática que tem como sua raiz a raiz terapêutica, a raiz comunitária, porque as danças eram feitas, não eram provavelmente só feitas individualmente, mas em grupo, e que utiliza a sabedoria da natureza para criar mais vitalidade e sustentabilidade em quem as pratica. Para mim não foi fácil arranjar 3 tópicos. Eu fiz um bocadinho de batota. Eu arranjei 3 tópicos, mas vou desenvolvê-los. Escolhi 3 tópicos para o podcast de hoje e falar sobre Qigong. E o primeiro tópico é o que é o Qigong e como é que isto chegou à minha vida, esta prática. Como é que funciona o Qigong terapêutico? Quais são os fundamentos e os princípios desta prática e como podem ser incluídos, como é que esta prática pode ser incluído nas nossas vidas. Então, o que é o Qigong? E como é que ele chega à minha vida?
Essencialmente eu comecei a praticar Qigong, já tinha tido uma experiência numa altura em 1997, mais ou menos, em que estava a aprender Tai Chi, e havia uns exercícios de aquecimento, e que eu na altura comecei a praticar Tai Chi de uma forma tão obsessiva que magoei um joelho. Praticava 5 horas por dia e só via aquilo à frente, e acabei por magoar um joelho. E então o Qigong para mim foi aqui uma forma não só de recuperar, mas também percebi que se eu queria praticar às 7 da manhã ou às 6 da manhã, o meu quarto não tinha espaço para fazer a forma de Tai Chi. E então, por essa razão, pensei, ok, o Qigong se calhar é mesmo para mim. E entretanto também o Qigong fazia parte da escola de medicina chinesa, não é? Em que eu comecei a estudar e ainda é, hoje da Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa, é um ponto central no currículo, não é? A prática de Qigong é algo que faz parte dos 5 anos de currículo como algo... costuma-se dizer que quando se faz Qigong e se sabe teoria básica, o curso é bastante mais fácil. E, e o meu percurso começou aí. Começou aí num curso de verão, antes de começar o próprio curso, o próprio curso efetivo de medicina chinesa. O curso tem medicina chinesa, mas eu vou aproveitar o verão e vou fazer um curso de Qigong. E passei o meu verão a ir viajar para Lisboa, já não me lembro, acho que eram 2 vezes por semana, a ter aulas de Qigong, e aquilo realmente fez mesmo sentido. Houve ali um clique. Eu acordava cedo para praticar, eu pensava, eu lia, eu estava... Ainda não havia internet como há agora com esta informação, mas eu estava totalmente apaixonado por esta prática. E que depois, quando eu comecei a escola mesmo e me foi receitado e comecei a praticar com mais intensidade e com mais algum conhecimento, foi realmente, como eu disse, um dos fatores que acabou por regular uma asma que eu tinha de há 28 anos. Não é? Ajudou-me neste processo todo de recuperação de uma condição crónica. Porquê? Porque a asma tem a ver com respiração e dos 3 princípios do Qigong, o primeiro é o corpo, ou pelo menos um deles é o corpo, a respiração e a mente. A respiração faz parte de um deles. Não é? A respiração acabou por ser fundamental para me ajudar a respirar de forma diferente no dia a dia. Não é? E o meu percurso acabou por se desenvolver por aí. Eu apaixonei-me por uma vertente que é a vertente que trabalha com a quietude, não é? Que se chama postura da árvore ou a prática da postura da árvore, e fui procurando professores nesse sentido, e que me ajudaram a aprofundar toda esta prática, a trazer não só a melhorar a minha relação com a quietude, porque eu sempre pratiquei desporto de alguma maneira, mesmo com asma. Eu fiz bodyboard, eu gosto de esportes de mar, eu tentava correr, apesar de ter asma, tentava correr, eu tentava fazer uma série de coisas, e isto acabou por ser, ok, havia movimento, como é que eu posso trazer esta quietude para a minha vida? É um pouco como é que eu trago a quietude para o movimento e depois também no movimento trazer essa quietude. Portanto, há aqui esta ideia deste tipo de prática em que há este princípio, encontrar na vida, dentro do movimento, a quietude, e encontrar na quietude também movimento. O movimento e a quietude acabam por se complementar a si mesmos. E encontrei vários professores durante este processo que foram melhorando e foram, de certa maneira, trazendo uma visão do que é introduzir a quietude na minha vida e também a sua relação com a vida em si. A prática do Qigong, basicamente, é algo que, na sua essência, não está desligada da vida. Mesmo que esteja em família ou num templo, existe vida para além do Qigong, ou seja, o Qigong é como uma camada, e esta é a minha visão, e tudo aqui que está neste podcast é a minha visão sobre o Qigong e a minha experiência de 25 anos. O Qigong é aquela camada onde tudo o resto da vida pode assentar. E não quer dizer que eu não faça desporto, não quer dizer que eu não tenha uma família, não quer dizer que eu não tenha não tenha uma vida normal, mas o Qigong para mim é aquele background, aquele som de fundo que faz a ligação entre todos os aspectos da vida. Esta ideia de que na prática, a prática faz parte da vida, ou seja, quando eu pratico, eu costumo dizer isto nas aulas, que é deixar que a prática inspira vida e deixar que a vida venha connosco para a sala de aulas. Portanto, a prática vem connosco para a sala de aulas e depois vai ajudar também a inspirar a nossa vida.
E isto para mim também está um pouco quando falamos do que é o Qigong e no caractere de Qi e Kung, que são dois caracteres, Qi e Kung, ou na ideia de Qigong que é constituído por dois caracteres. E Qigong ou Qigong é a mesma coisa, é só uma forma diferente de escrever. E então, os dois caracteres compõem a ideia de Qigong. O primeiro é o Qi, e o Qi há quem defina como energia, mas não é só uma energia. O nosso corpo tem muitos tipos de energia. A energia da respiração, a energia da digestão, a energia que nos faz mexer, a energia do sistema imune, etc. Existem vários tipos de energia e há quem defina que uma melhor definição para Qigong é talvez esta ideia de sopro vital, não é? E que o Qi aparece em muitas culturas, desde o Prana na Índia, desde o Ki no Japão, desde o grande vento na América do Norte, aparece como o pneuma na medicina grega. Portanto, existe aqui uma visão de que existe qualquer coisa que anima o corpo humano. Não é? Há qualquer coisa que faz com que nós pensemos, nos movemos, que criemos interação com a vida, e isso será o Qi. Não é? E nesse sentido, por isso é que há tantas escolas de Qigong, como se calhar alguns de vocês já viram, e tantos mestres e tantas vertentes, e nenhuma delas tem mais preponderância que outra. Essencialmente cada escola tem uma forma diferente de interpretar esta energia vital. Seja uma escola chinesa, seja o yoga da Índia, seja as práticas japonesas, seja as práticas dos índios, sejam as práticas xamânicas da Europa e de outros países. São formas de interpretar esta energia vital que está dentro de nós e também fora de nós, sob forma da natureza, das estações do ano, do céu, da terra. Portanto, estas combinações são também Qi. Como é que o nosso Qi interage com o Qi daquilo que está à nossa volta? E nesse sentido, temos então Qi, que é isso, que é energia, e energia ou sopro, ou aqueles outros aspectos que eu acabei de referir. E depois temos Kung, K-U-N-G, Kung, Qi Kung. E o Kung tem a ver com trabalho, mas não um trabalho qualquer. É um trabalho de precisão. Quando olhamos para o caractere Kung é constituído por uma ferramenta de quem basicamente corta a madeira, mercenário, não mercenário, um mercenário, não é? Que são aqueles quadros que têm, é um T em cima, são dois T's juntos, basicamente. E nesse quadro, então diz que existe aqui uma certa precisão naquilo que é feito. E o outro caractere dentro desse caractere, do caractere Kung, que está dividido em dois, e os caracteres podem ter muitas ideias dentro deles, o caractere de força, não é? Li. E essa força não é uma força qualquer, não é? É uma força que está relacionada com uma força precisa, uma força que tem a ver com mestria. Então, quando juntamos esta ideia de energia e uma força, ou pelo menos só esta força que é aplicada com mestria, eu tenho já a partir de uma arte. Não é? Quando eu trabalho a minha força de uma forma precisa, de uma forma organizada, eu começo a ter uma arte. E o Kung, que aparece, por exemplo, em Kung Fu, é utilizado na China, este Kung, para definir mestria mesmo. Não é? Mestria ganha através do tempo. Não é? E um bom cozinheiro costuma ser que tem um bom Kung Fu. Um bom escritor, um bom professor, um bom trabalhador daquilo que vocês imaginem. Costuma-se dizer que quando se desenvolve esta prática ao longo do tempo suficiente, temos efetivamente um bom Kung Fu naquela área. Não é? Acabamos por desenvolver um bom Kung Fu. E este Kung é efetivamente esse trabalho que se vai acumulando com a prática, que se vai criando passo a passo e que se pode traduzir como mestria. Assim, se eu juntar energia e mestria, tenho uma arte, não é? Uma arte de regular a minha energia vital. E Qigong pode ser traduzido de várias formas, esta é a minha experiência, não é? Qigong para mim é uma prática, uma arte que permite dar-nos a capacidade de regular a nossa energia vital.
E mais tarde podemos mesmo aprender, quem quer seguir, por exemplo, o percurso de instrutor desta área, pode aprender também práticas que podem ajudar a regular a energia dos alunos ou das pessoas que os procuram de forma particular. E é como se fosse uma terapia ou como se fosse efetivamente uma terapêutica como outro tipo de terapêutica tradicional. E então, esta ideia da regulação da energia, se nós virmos que cada ser humano tem uma energia diferente, se cada um de nós tem um tipo de energia diferente, porque somos todos diferentes, então temos esta energia que eu tento regular é muito semelhante à minha identidade, é muito semelhante à minha forma pessoal de funcionamento, não é? E nesse sentido, o Qigong é também uma descoberta da minha identidade e é também uma descoberta da minha forma de operar no mundo, não é? Encontrando soluções criativas de forma que operar no mundo seja sustentável, que seja um percurso regenerativo, que seja algo que me vá nutrir mais que debilitar. Não é? E, como eu disse há pouco, houve várias tentativas, não é? E houve várias tentativas, várias escolas, existem várias escolas com o intuito que expressam esta cultura, esta arte, não é? Em que cada escola tenta, da sua forma, trazer uma maior clareza, quer com práticas, quer com princípios, que permitem criar uma maior clareza sobre o que é a energia vital e como é que eu a posso regular. Existem essencialmente três escolas. Existem as escolas religiosas ligadas ao taoísmo, ao budismo, a outras religiões, em que têm práticas que permitem, por exemplo, ao praticante, no caso do budismo, por exemplo, estar durante mais tempo sentado, sem ter problemas nas costas ou nas pernas. Portanto, exercícios que permitam ao meditador, a quem medita, ter uma prática menos dolorosa, uma prática que ser mais saudável, efetivamente, neste processo. No taoísmo falava-se mesmo de haver este tipo de necessidade de haver práticas que demoram às vezes décadas a criar. A criar alguma, quase como se fossem níveis, não é? De prática. Ok, há aqui um nível de prática que eu vou fazer agora durante os próximos 30 anos. Mas se eu tiver 80, vá lá, 60, se eu tiver 60 ou mesmo 80, eu se calhar preciso de encontrar práticas que me façam viver o tempo suficiente para eu poder experienciar destes estágios, não é? Portanto, acaba por ser também uma forma de trazer mais longevidade, se bem que não seja, pelo menos mais uma vez no meu ponto de vista, não seja este, não deva ser este o foco principal apenas da prática de Qigong, mas que efetivamente haja, enquanto estivermos vivos, uma longevidade com qualidade. Portanto, estes três tipos que são, como eu disse há pouco, o religioso, o marcial, em que se utilizam as práticas e a compreensão da própria energia vital para poder ser mais eficiente em lutas, para ser mais eficiente nos pontos que se vão utilizar, para ser, digamos que é perceber a engenharia de um sistema e como é que eu posso disromper a energia desse sistema e sair vencedor. Vamos ser claros. Não é? Portanto, a ideia é um pouco esta ideia de perceber como é que o oponente funciona a nível energético, quais são os pontos mais sensíveis, quais são os pontos que podem ser não só atacados, mas também tratar da própria saúde dos praticantes. E porque é importante estar saudável, não é? E muitas vezes os praticantes, mesmo do Qigong marcial em si, acabam por desenvolver uma boa saúde. Os artistas marciais que utilizam o Qigong acabam por ter uma saúde bastante para além daquelas pessoas que não utilizam este tipo de práticas. Isto foi observado na China. E por ser observado desta maneira, as pessoas, não, mas isto é uma prática a incluir não só para a minha saúde, mas também para uma compreensão mais eficaz das práticas marciais. Não é? E então temos ainda uma terceira categoria, que é o Qigong terapêutico, que é o Qigong que é utilizado para tratar. E é um Qigong que pode ser prescrito, não é, por um médico de Qigong, mas também pode ser utilizado como prática pessoal. Não é? E o que acontece, por exemplo, houve uma altura na China em que havia
Nos hospitais as coisas funcionavam assim em relação ao Qigong. Alguém ia com uma dor no ombro e fazia uma consulta. E o médico dizia, olha, tudo bem, colocaria agulhas, ou prescrevia plantas, ou faria massagem, e dizia, ao pé de onde é que mora? E a pessoa dizia, eu moro naquele local. E ele dizia, olha, ao pé onde vive existe um parque, e lá existe um professor de Qigong. Portanto, vai lá, e vai lá 20 dias seguidos, ou 30 dias seguidos. Tem aqui um papel, ele vai lá pôr um carimbo todos os dias, e quando chegar ao fim de 30 carimbos, ou 20 carimbos, volta cá, e nós continuamos com o tratamento. O que acontece era que a maior parte das pessoas não voltavam à segunda consulta. Não porque não tenham gostado do médico, mas porque efetivamente aquilo que era proposto, a prática, não só criava autonomia, mas criava com esta autonomia ferramentas para a pessoa não só compreender a própria dor, mas para prevenir isso no futuro. Portanto, a prática do Qigong terapêutico é quase como criar uma autonomia e um empoderamento pessoal que pode ser prescrito numa fase essencial, mas que leva ao início de um percurso de autodescoberta dessa mesma energia vital. E que provavelmente vou descobrir coisas que mais ninguém até agora descobriu acerca do meu corpo e que às vezes são muito pessoais, que não conseguem ser transmitidas, da forma como o meu ombro roda, ou da forma como eu estou de pé, ou da forma como eu interajo com o mundo. Portanto, mas vai ser uma viagem de descoberta que me vai autonomizar. E eu sei isso em relação à minha asma. Não? Há coisas que eu consigo prescrever e há coisas que eu consigo apenas prescrever a mim mesmo. Não é? Certas situações, certas... e que como também vou explicar, fazer Qigong não nos impede de ter lesões. Às vezes também nos lesionamos, e às vezes também adoecemos, e às vezes também nos zangamos, e às vezes temos uma série de questões. Mas permite-me, de alguma maneira, perceber que existem formas que a minha energia vital funciona e tentar que ela seja o mais funcional possível e o mais equilibrada possível, não é? É uma prática, o Qigong é uma prática que não é teórico, é prático. Vocês podem aprender algumas coisas ao ouvir este podcast, mas depois recomendo ou que vão ao nosso site em regenerar.pt ou que vejam o link abaixo, eu vou deixar. Existem algumas práticas lá disponíveis. Ou então procurem um vídeo no YouTube e vejam, procurem Qigong e vejam se faz sentido para vocês aquilo que aparece, não é? Mas basicamente existe a teoria que é importante. É importante que haja uma teoria, às vezes para percebermos o que é que estamos a fazer, mas muito daquilo que nós vamos descobrir no Qigong vai ser prático, não é? Vai ser prático e é a sabedoria da prática que vai acumulando este tal Kung, esta mestria que vai acumulando passo a passo, ano após ano, semana a dia após dia, que se vai criando à medida que se vai praticando. Não é? E que isto está acessível a qualquer pessoa. Não é? Como dizia um amigo meu, o Miquel Rocha, eu vi um vídeo nas redes sociais que ele dizia: eu vou falar da acupuntura e muitas das coisas que eu vou dizer da acupuntura não se encontram nos livros, porque a acupuntura é uma coisa prática para ser experienciada. E o Qigong é exatamente igual. Portanto, há muita coisa que não vem nos livros. Há muita coisa que vocês, se iniciarem este percurso, não vão encontrar nos livros. Isso é fantástico porque estão a entrar em contato com a vossa identidade, com a vossa energia pessoal. Eu vejo o Qigong cada vez mais como algo que é transcultural. E que existe esta regulação do Qi, como eu já referi, existe em todo o mundo. Todo o ser humano, houve uma altura, talvez quando já estava para além da pirâmide de Maslow, da sobrevivência, começou a criar sistemas ou práticas que ajudassem a usufruir mais do dia a dia, também a recuperar de doenças, é certo, mas a poder viver uma vida mais plena. Não é? E a visão transcultural do Qigong quer dizer o quê? Tem a sua origem na China, sem dúvida, é aí que nasceu, não é? Como outras práticas com as mesmas características, mas a minha procura e a minha investigação neste momento é de abarcar uma visão mais transcultural, que possa ser utilizada em qualquer parte do mundo, em que possa ser explicada a alguém que nunca ouviu falar de Qigong, possa ser explicada a quem já ouviu falar de Qigong, independentemente se vive na Europa, na América, no Japão, na China, e que possa chegar de alguma maneira, independentemente da cultura, porque
nós temos, até certo ponto, uma energia diferente, ou uma identidade diferente, mas existem fatores que nos unem como seres humanos, não é? Nem que sejam as nossas aspirações, nem que sejam aspectos que, se calhar, se fizermos um inquérito aos seres humanos, vamos ver. E antes havia aquele e podem encontrar provavelmente na net, os 6 bilhões de outros, em que eram entrevistas a pessoas de todo o mundo e as definições de amor se calhar são muito iguais, ou as definições de tristeza. Portanto, há aqui esta linha culturalmente que nos une como seres humanos. E a minha busca neste momento em relação ao Qigong é de procurar esta transculturalidade, não sei se existe a palavra, que passa pela própria prática e por perceber que afinal há mais coisas que nos unem do que nos separam, não é? E essencialmente, como é que funciona o Qigong terapêutico? Podemos ver várias visões de como é que, ao praticar um exercício, funciona. E há uma visão mecanicista, não é? Há uma visão de que se eu rodar o ombro vai melhorar, não é? E é uma visão que foi amplamente usada nos anos 50 na China, em que foram abertas clínicas, mas spas também de hospitais, não é? E clínicas também de dimensões gigantescas, em que haveria a prática, essencialmente, ok, dói, então eu movo um bocadinho como na tradição daquela primeira história que eu contei, em que se há dor num local, se eu dançar nessa zona, se eu mover essa zona, as coisas melhoram. E é aqui uma visão mais mecânica, bastante eficaz, não é? Porque tem a ver com, às vezes, não só eu posso rodar os joelhos, a anca e os ombros, mas o efeito é diferente se eu primeiro rodar os ombros, a anca e os joelhos, por exemplo, não é? E tudo isto é estudado e organizado, é testado e percebe-se de uma forma às vezes precisa e cirúrgica qual é o exercício mais importante para aquela zona, não é? Há depois também a visão energética, não é? A visão energética da própria prática. E esta visão energética tem a ver com a visão em que há aqui um alinhamento de 3 fatores importantes na nossa vida. E que, a nível do Qigong terapêutico, acredita-se há aqui um princípio. Independentemente do desequilíbrio que alguém tenha, seja ele físico, seja ele emocional, independentemente do desequilíbrio que alguém tenha, existe, seja o nome, pode ser o nome mais banal ou o nome mais estranho, inventado ontem, porque foi descoberta esta doença ontem. Existe sempre um desequilíbrio a vários níveis ou uma falta de alinhamento entre o corpo, a respiração e a mente. Independentemente daquilo que vocês considerem, há um desequilíbrio de alguma maneira. Quando há este alinhamento entre corpo, respiração e mente, existe uma maior homeostasia. O corpo funciona de uma forma diferente, funciona de uma forma mais equilibrada, gasta menos energia, portanto, mantém-se mais saudável. Quando existe este desalinhamento entre estes 3 universos, então temos aqui uma doença, temos aqui um desequilíbrio, não é? E a visão do Qigong terapêutico é trazer o equilíbrio destes 3 aspectos. Não é? O movimento tem uma respiração própria e tem uma intenção mental própria. E isto vai ajudar, se eu estiver a fazer um movimento em que eu estou consciente da respiração e consciente da atenção que tenho que dar ao movimento, então, nesse momento, e pode ser por segundos, pode ser por minutos, há uma tendência a estes 3 universos ficarem mais alinhados. E com a prática e com o tempo, vai efetivamente criando mais alinhamento, e o corpo vai criando uma tendência para ficar mais na homeostase, criar uma capacidade do corpo se autorregular e uma capacidade do corpo ser mais eficiente. Não é? Essa é a visão que eu posso chamar energética desta prática. E depois tem também a visão espiritual de como é que o Qigong terapêutico pode funcionar. A partir do momento que o corpo está bem e que a respiração está mais alinhada e existe este alinhamento, então existe um pouco também as nossas emoções e a nossa forma de ver o mundo começa a funcionar de forma diferente, não é? E se calhar começamos a perceber que
A nossa prática é quase como. Primeiro, a vida é um milagre, não é? Se começarmos a perceber mais sobre o nosso corpo, começamos a perceber que é um milagre, como é que isto. Primeiro, como é que é gerado até nascer, mas depois, como é que se mantém de pé, é um milagre. Como é que consegue trabalhar tantas horas seguidas, como é que consegue dormir, como é que consegue fazer a digestão sozinho, o coração nunca para, até nós morrermos. Portanto, começamos a perceber que a nossa prática passa um pouco por honrar esse milagre, não é? De se criar esse alinhamento que permite esta homeostasia, que é o alinhamento do corpo, da respiração e da mente. Isso vai-nos trazer uma profundidade de observação e de quase veneração pela vida humana e respeito pela vida humana, mas também dos outros seres vivos, não é? Porque para um rato também é um milagre, ou para uma amiba também é um milagre estar viva, ter chegado até aqui. Aliás, só por causa das amibas e dos seres unicelulares básicos é que nós estamos aqui. Portanto, a partir daí há que haver um respeito também por eles. Mas há aqui este princípio que aparece também, esta visão mais espiritual, que varia de pessoa para pessoa, mas de que a vida é efetivamente um milagre. Não é? E cada prática e cada momento pode ser um momento para honrar este aspecto e esta nossa existência onde estamos. Não é? Como é que o Qigong pode ser incluído nas nossas vidas? É assim, na minha experiência de prática, e a prática, em primeiro lugar, não há ninguém que nos diga para praticar, não é? E podem dizer nós não decidirmos. Portanto, é um ato de livre vontade. E ao longo destes 25 anos de prática, o que eu tenho percebido é que os hábitos que eu fui criando de prática diária, e que nem sempre é fácil, e às vezes as pessoas podem ter esta ideia. Eu lembro uma vez estar, estar com uma pessoa que fazia yoga e encontramos os dois nas finanças para pagar questões que estavam aí atrás. Encontramos os dois, estávamos na fila de espera, estás cá, e começamos a falar. E depois ele dizia, pois as pessoas pensam que às vezes eu estou aqui num templo, ou não tenho, dizia eu, mas não, às vezes também estou aqui nas finanças. Portanto, quem pratica yoga, Qigong, tem uma vida normal. Se viver nesta sociedade, se estiver num templo, ou se calhar é um bocadinho diferente, mas terá também algumas questões. Mas a prática diária, o que me traz a mim é a capacidade de, se eu consigo criar esta prática diária, vou criando resiliência e estratégias também para iniciar qualquer hábito que eu queira. Decido deixar de comer um alimento que eu acho que não me faz bem. Eu vou buscar isso à minha prática, à capacidade de às vezes não me apetece praticar e penso, não, mas isto é por aí que é a prática hoje. Não me apetece praticar, eu vou para a prática e perceber porquê. Não é? E esta curiosidade da prática, de dia após dia, às vezes a prática pode ser 3 horas, às vezes pode ser meia hora, às vezes pode ser 5 minutos, mas a prática existe todos os dias. E, essencialmente, esta prática traz-me a capacidade de, quando eu quero iniciar um hábito, não quer dizer que seja fácil, direto, mas eu já conheço os meus mecanismos que me permitem que o hábito seja mais bem sucedido, e conheço também as resistências, não é? Conheço também a resistência. Se eu tiver que fazer uma rotina semanal, se eu tiver que gravar um podcast todas as semanas, eu percebo que às vezes pode haver mais resistência, às vezes pode não me apetecer tanto, às vezes parece que não tenho inspiração, mas deixa-me curiosamente pegar numa folha de papel e escrever. E pode não sair já hoje, mas ok, ficou feito, houve ali um passo que foi dado. E isto em todos os aspectos da minha vida, desde quando eu me conheço e desde quando eu comecei a praticar Qigong. Portanto, criei aqui uma base que me permite criar hábitos. E eu vejo isto noutros praticantes, que permite criar uma base que me permite desenvolver qualquer hábito. Não é? Ok, eu quero desenvolver este hábito de começar a correr. Ok, então sei quais vão ser as minhas resistências, sei o que é que eu vou dizer a mim mesmo que não é para fazer, ou o que é para fazer, e então sei também como, pela minha experiência, da minha energia e do cultivo desta energia vital, perceber as melhores formas de levar isto a bom porto. Não é?
O Qigong também permite esta expansão dos horizontes. Um corpo saudável permite ter os horizontes de vida diferentes. Se alguém está com dores em qualquer lado do corpo, não está a ver se for uma dor nas costas ou nos joelhos, pensa, vou caminhar este fim de semana com aquele grupo, vamos andar não sei quantos quilómetros, não vou. O meu horizonte diminuiu. Se houver uma dor nas costas, pegar numa criança é complicado, então deixa de haver aquele horizonte do prazer de pegar numa criança ao colo e abraçá-la. Portanto, haver dores, haver desconforto, quer físico, quer emocional, limita a minha existência. Não é? Portanto, o Qigong para mim é um expansor, não é? Algo que expande os meus horizontes, permite-me ver horizontes que eu de antes não via. Se eu começar a recuperar de uma lesão, os meus horizontes aumentam. Eu, quando deixei de ter asma, os meus horizontes explodiram. Não é? Foi uau, agora posso fazer tudo. Não é? Foi aquilo que eu pensei. Numa altura em que estava relativamente limitado, de repente pensei, não, agora eu posso fazer tudo. Agora, porque os meus horizontes aumentaram brutalmente, não é? E a prática do Qigong permite criar esta expansão dos horizontes, não é? Permite-me ter uma visão do futuro. Não é? Como eu disse há pouco, aqui há outro fator ainda, não é? Portanto, criação de hábitos, expansão de horizontes, longevidade com qualidade, não é? Eu penso que, independentemente do tempo que nós vamos viver, independentemente do tempo que nós vamos viver neste planeta Terra, a vida tem uma qualidade diferente quando temos uma prática. Não é? E pode não ser a prática, não é, pode não ser aquela prática que eu digo, não, mas isto vai me fazer viver para sempre. Ninguém pode garantir isso. Não é? E eu estou ciente disto. Todos nós vamos morrer um dia de alguma forma, não é? Mas com que qualidade é que queremos viver a nossa vida? Não é? E vemos muitas vezes pessoas de idade em que a única coisa que falam, e agora cada vez vemos pessoas mais novas também, que a única coisa que falam é dores, é desconforto. Primeiro, essas pessoas têm um horizonte já limitadíssimo, não é? E às vezes estamos a falar de pessoas com 30 anos que têm um horizonte limitadíssimo já, porque têm dores, têm desconforto, nada funciona, o horizonte está muito limitado. Não é? Depois, também há esta ideia, não é? Se este horizonte está limitado, então a vida começa a ter, é isso que é a minha vida. Porque, por exemplo, e vou dar aqui um exemplo muito prático. Se alguém tem uma dor no joelho e que dói a descer as escadas, então algo que eu faria naturalmente, desço as escadas e não me dói o joelho, passa a ser feito de uma maneira consciente. Isso até pode ser interessante para percebermos como é que pomos o pé, como é que nos organizamos e como é que a estrutura é importante. Tudo bem. Mas, ao fim de algum tempo, se a dor do joelho continua, isso passa a fazer parte do meu consciente. Não é? Para além de uma série de coisas que eu já tenho que fazer. Portanto, a minha vida, e aos poucos, à medida que a dor vai aumentando, que a mobilidade vai piorando, todos os fatores que antes levantar da cama não precisava pensar, agora preciso pensar. Vergar-me para lavar a cara não precisava pensar, agora já preciso pensar. Descer as escadas já preciso pensar. A vida passa a ser uma doença limitada e algo que antes era inconsciente e agora é consciente. Isso gasta imensa energia. E numa primeira fase, o Qigong não é aquela coisa, uau, vou ficar cheio de energia. Não, mas vai-me poupar imensa energia. E quando eu tenho mais energia disponível, quando eu consigo poupar mais energia, ou quando eu consigo poupar energia, então eu fico com mais energia. E muitas vezes é por retirar todo o ruído de fundo que existe na minha vida, a nível, numa primeira fase, se calhar a nível mecânico ou a nível crónico, existe, esse ruído desaparece. Agora já consigo descer escadas a correr, uau, já me consigo levantar na cama e não preciso pensar nisso. Não é? Isso vai dar imensa energia, vai dar, abrir espaço para que eu possa começar a viver de uma forma com mais visão. Não é? Senão é difícil ter uma visão para amanhã, não é? E que também é importante. Às vezes focarmos só no agora, mas se isso for norma, torna-se desafiante, não é? E isso torna-se desafiante basicamente para qualquer ser humano. Por isso é que muitas vezes as pessoas que falam só do corpo, há uma grande compaixão da minha parte nesse sentido, porque é realmente essa a realidade delas, é a vida delas, é isso.
Se eu estiver sempre a ver séries de televisão, eu falo das séries de televisão que vejo. Se eu estiver a ler um livro todo o dia, depois de um fim de semana a ler um livro, eu quero falar só desse livro, porque é aquilo que está na minha vida. Agora, se eu tiver uma dor no joelho, é só disso que eu falo, ou pelo menos porque é aquilo que ocupa o meu dia, não é? E o Qigong e também outras práticas, dentro do que eu considero as práticas de fortalecimento interno, ajudam a eliminar o ruído da vida. Não é? Aquele ruído de fundo sempre que pode ser físico, pode ser emocional, e é isso que traz, numa primeira fase, a energia ao corpo. Não é? Outra coisa que para mim é importante é uma prática para a vida. É uma prática que, neste momento, eu tenho consciência que, independentemente do estado em que eu esteja, se eu estiver consciente e conseguir respirar, hum, eu consigo praticar Qigong. Não é? Portanto, eu posso levá-la para qualquer lado. Eu estou saudável neste momento, consigo mover como eu gosto e como eu quero, mas tenho a noção clara que poderá haver, e a vida é finita, em alturas em que eu não me possa mexer, eu vou continuar a conseguir praticar Qigong. Nem que seja pela respiração, nem que seja pela atenção aos pensamentos, nem que seja pela atenção ao como o corpo está. Não é? É possível praticar para toda a vida. Não só agora que eu vou agora tirar uma hora para mexer, para me alinhar o corpo, a respiração e a mente, mas eu posso fazer isso enquanto houver um resquício de consciência e capacidade respiratória, é possível continuar a praticar. Não é? Isto não tem idade, não tem qualquer tipo. Podemos andar com o Qigong connosco para onde quer que nós vamos. Um último fator que eu considero importante é o que eu considero em inglês chama-se gatekeepers, né? E que nós temos a tendência, talvez pela nossa educação, e em algumas áreas às vezes é preciso haver alguém entre nós e aquilo que queremos atingir, não é? Alguém entre nós e um, se eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, se calhar preciso de um avião, não é? Que é o meio para chegar lá. Mas em relação ao meu corpo, há áreas em que eu fui ganhando essa autonomia em relação à asma, neste estado em que eu estou agora, 20 e alguns anos depois de ter ficado com os sintomas brutalmente melhorados sobre a minha asma, eu sou o meu próprio médico nesse aspecto. Não é? Eu não tenho intermediários entre eu estar bem e se eu tiver algum tipo de manifestação que possa sentir que a respiração fica ali um bocadinho mais, eu não tenho intermediários neste momento. Eu consigo regular a minha respiração, eu consigo regular o meu estado, o estado da forma como eu respiro, de maneira a equalizar de novo a respiração para um estado normal. Portanto, não só poderá haver uma altura, imaginem que eu inalo qualquer coisa tóxica e preciso ir ao hospital para eventualmente retirar esse fator tóxico para me poder fazer respirar novamente, mas no dia a dia e no esforço que eu tenho no meu dia e naquilo que eu faço, não preciso e não, eu quase digo, não admito ninguém que se coloque neste meio entre onde eu estou e aquilo que eu quero atingir com a minha respiração. Há outros fatores que eu preciso, claro, mas em relação a isto que eu conquistei em relação à minha asma, não há intermediários. E eu posso dizer isto também em alguns aspectos, em relação às minhas articulações, em relação a uma série de aspectos, em relação ao movimento que eu quero ou desejo ter, não há intermediários. Eu posso efetivamente estudar com alguém e essa pessoa vai me ensinar os princípios, mas depois não há intermediários. Um joelho dói, ok, há exercícios para isto. Eu vou trabalhar nisto durante uma semana, 2 semanas, um mês. Eu lembro que tive uma vez uma dor nas costas, tive 6 meses. Durante 6 meses estive com uma dor nas costas que efetivamente não houve intermediários. Aprendi princípios, descobri técnicas e professores fantásticos, mas tornei-me autónomo nessa situação. Se essa dor surge, ou quando surge, e surgiu mais uma vez, eu já sei como resolver essa dor. Não houve intermediários mais uma vez. Houve uma aprendizagem. Portanto, esta ideia de autonomia, não há intermediários em alguns aspectos da minha vida, a partir do momento que eu comecei a praticar Qigong. Pode haver quando eu tiver mais idade, pode haver noutras situações, mas neste momento e nestes últimos mais de 20 anos não tem havido intermediários naquilo que diz respeito
há alguns aspectos do meu corpo. Eu acho que isso, para mim, é algo que, uma prática que permite isto, e não é a única, como eu digo, há práticas fantásticas, mas esta é a minha experiência, uma prática que permita haver o mínimo de intermediários na nossa vida é incrível. Não é? Para mim é algo que é quase como um bem para a humanidade. Portanto, algumas ideias, não é? Se calhar a pergunta pode ser: como é que eu começo a praticar Qigong se eu não faço Qigong, não é? Como é que eu posso começar a praticar Qigong, não é? E o meu primeiro conselho é começar pequeno. Não começar com... Podem fazer um workshop de fim de semana ou podem fazer algo que vos inspire, mas depois chegam a casa na segunda-feira e comecem pequeno. Comecem com o tempo que têm. Comecem com os 5 minutos ou 10 minutos que têm, apesar se calhar daquilo que vocês estudaram no fim de semana era uma fórmula para 1 hora, mas falem com o professor, isto não dá para ficar pequenino. E comecem pequeno, comecem a trazer este organismo para o vosso ecossistema. Às vezes a rejeição deste tipo de práticas e de outras tem a ver com... E se não tiverem nenhum problema de saúde, se calhar se tiverem precisam de fazer mais tempo, precisam de fazer de forma mais intensa, mas ok, eu sou um curioso, ou tenho alguma coisa que queria melhorar, tenho um joelho que dói, ou um ombro que não está bem, então como é que eu introduzi isso? Ok, começo com rotações suaves durante 5 minutos, a ver o que é que acontece, algum esquema de trabalho dos ombros, e começo a trabalhar de alguma maneira. Nós temos um programa de 7 dias que é distribuído gratuitamente, eu depois vou colocar também o link, em que são 5 exercícios, são 7 exercícios que são feitos em 5 dias, não é? Podem ser todos feitos separadamente e que permite só um dia, se eu quiser, rodo os joelhos, a anca e os ombros, o outro balanço os braços, o outro rodo alongo, desculpem, rodar já tinha dito há pouco, alongo, ou faço alguma prática de quietude ou de alta massagem, portanto coisas que podem ser feitas em conjunto, neste caso, sei lá, pegando aqui num exemplo mais que eu criei, neste conjunto de exercícios, pode ser feito, são 20 e poucos minutos, mas eu posso dividir em pequenas fases, não é? Consoante o tempo que tenho, não é? E estes 20 e poucos minutos pode ser expandidos, ou aumentar o número de rotações, ou para permanência em quietude, etc. Portanto, mas começar pequeno, começar com... Lembre-se que há aquela primeira fase que é a euforia, não é? E depois há o embate, não é? São estas duas questões. E quanto maior a euforia num hábito novo, maior é o embate depois. Portanto, euforia sim, uau, curiosidade de criança, isto é incrível, vou fazer 5 horas e me magoar um joelho como eu fiz. Atenção. E depois há o embate. Há o embate que é ok, não dá para fazer 1 hora por dia porque está tudo atrasado, não estou a conseguir fazer uma série de coisas, então o que é que eu mudo, o que é que eu ajusto, não é? Portanto, mas começar pequeno. Eu fico mais preocupado que os alunos começam a dizer que numa aula já estou a praticar 1 hora por dia, às vezes até faço mais, do que aqueles que dizem, olha, estou a aguentar-me, pronto, estou a fazer 5 minutos, ontem falhei, mas hoje já recuperei outra vez, e esses estão a integrar suavemente. Aqueles que começam com muito tempo, a não ser que sejam reformados, ou que tenham menos tempo, ou que tenham o mesmo tempo, eu fico um bocado preocupado, porque este aluno começa com 1 hora, um dia que só tem 5 minutos ou 10, não sabe o que é que vai praticar. Até diz, mas ontem pratiquei 1 hora, agora só tenho 5 minutos e não faço. E aí começa a descambar, aí começa a decair. Portanto, comecem pequeno ou então comecem grande se têm tempo e sabem que conseguem manter este tempo ou sustentar este tempo durante um período que é algo normal na vossa vida, não é? Isto e a prática, a prática não é linear, não é? A prática é como as estações do ano, não é? A prática na vida de um praticante Qigong não é linear. Mas para mim é algo que é importante, que é aprender a responder à pergunta desafiante que é: porque é que o meu treino hoje não aconteceu? Não é? Esta é a pergunta mais desafiante. E há pessoas que param aqui, não é? Praticam uma semana, até se sentem bem, ou não, mas sentem-se, praticaram, testaram, e depois veio o fim de semana, veio qualquer coisa, e passam um dia, 2 dias, 3 dias, e não fizeram esta pergunta. Ou então às vezes a pergunta é tão desafiante, a resposta, desculpem, é tão desafiante a esta pergunta que param. Não é? Porque a resposta muitas vezes é estive nas redes sociais, ou estive a desperdiçar o meu tempo a fazer uma coisa que não fazia parte, ou estive a procrastinar, e está tudo bem, é um caminho, não é? E esse pode ser o sentido do caminho que queremos dar à nossa vida.
Mas a pergunta porque é que eu não consegui criar um hábito, cria aqui uma camada, às vezes bastante confrontadora. Uma camada que, se eu quero mudar a minha energia vital de uma forma profunda, ou de uma forma pelo menos que satisfaça as necessidades de algo que eu queira ajustar no meu corpo, se eu quero ir por aí, então significa que eu tenho que fazer algumas escolhas. E como dizia um marketeer que eu admiro bastante, chamado Seth Godin, ele dizia que tu não tens tempo, tu não tens falta de tempo, tens é que saber escolher. E esta pergunta é a pergunta que eu faço às vezes, tipo, porque é que ontem o meu treino foi mais curto, ou porque é que agora ainda não estás a praticar, não é? E aqui não existe esta ideia de que não, às vezes não há desculpas. Nós, na nossa prática, sabemos o que é que temos que fazer. Nós sabemos o que é que temos que fazer para mudar a nossa vida. Não é? E às vezes, no fundo, sabemos, não é? Se nós pararmos, se nós intuirmos, se nós tivermos tempo e desconexão, nós sabemos o que é que temos que fazer. Não é? E às vezes o Qigong vem tocar aqui um bocadinho nisto, tipo, eu devia estar a praticar, mas prefiro estar aqui no sofá e, 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 e pronto, e às vezes não existe aqui esta ideia de que nós nunca vai haver, eu pratico há 25 anos e posso dizer que nunca é straightforward. Às vezes é, ok, acordo e é fácil, e levanto-me e treino, mas às vezes nem sempre é, às vezes tenho que arranjar tempo, às vezes tenho que deixar de fazer outras coisas, às vezes tenho que me levantar e não me apetece levantar da cama, mas estou lá todos os dias e estou lá da forma que eu, apesar de às vezes não estar no meu melhor, estou, de certa maneira, a marcar a presença, a sentir como é que eu estou no meu dia de hoje. E eu costumo dizer que a prática da manhã pode ser muito semelhante a uma máquina do tempo. Se eu acordo de manhã e pratico e tenho consciência como é que está o meu sistema nervoso, como é que está o meu corpo, o meu dia pode ser totalmente diferente do que se eu não tiver essa consciência. Se eu sentir quando acordo de manhã que estou agitado, e se eu conseguir regular essa agitação ou parte dessa agitação, eu vou começar o dia com a consciência que tenho que ir um bocadinho mais devagar. E se eu não tiver essa consciência, o dia pode ser totalmente diferente. Ou se eu sinto que há um desconforto e digo, se calhar hoje tenho que ir com mais calma, se calhar hoje não posso estar tanto tempo sentado, tenho que mexer mais. Se calhar hoje tenho que comer de forma diferente. Não é? Se calhar hoje tenho que me deitar mais cedo. E se eu não tiver, então é como a máquina do tempo, se eu não passar por esse evento, é quase como naqueles filmes em que as pessoas viajam no tempo, eles alteram um ponto no tempo que depois no futuro muda completamente as coisas. E eu costumo dizer que o Qigong é uma máquina do tempo. Permite-me, ao alterar um ponto na minha prática ou na minha existência, que seria de manhã, eu não sei como é que chegaria se eu não tivesse essa consciência, mas sei que seria de maneira diferente. O Qigong é um estudo continuado, não é? E aí quando começamos a praticar é uma paixão que muitas vezes é para toda a vida, não é? E é uma prática que é para toda a vida. Há pessoas que ficam em linhagens durante toda a vida, há pessoas que estão ou não estão em linhagens, há pessoas que depois desenvolvem percursos mais individualizados, mas é um estudo continuado. É um estudo continuado em que vamos pegando neste percurso de autonomização e de criar cada vez menos intermediários na nossa vida. Claro que mais poder ou mais possibilidades traz também mais responsabilidade, não é? Mas é um estudo continuado, é como quem cozinha, não é? Aprende novas técnicas, quem escreve. É uma arte, e no passado o Qigong era muito semelhante a quem estudava medicina, a quem estudava história, a quem estudava literatura. É uma arte, é algo que vai sendo desenvolvido dia após dia. E esse estudo continuado não quer dizer que é ler livros ou ver cursos, muitas vezes, e pode passar por aí no início, mas muitas vezes é a capacidade de ir estudando o próprio sistema, o próprio corpo, não é? A própria forma como nós vamos interagindo no nosso dia a dia. Isso por si só é um estudo fantástico, não é? Mas que beneficia bastante quando está ligado a uma comunidade, não é? Que a comunidade é um catalisador brutal da nossa prática, ajuda-nos a evoluir. Eu vejo nos cursos, eu tenho um curso de instrutores e nesse curso há um catalisador incrível. A comunidade
não só na própria prática, mas entre também as relações dos próprios alunos, faz com que a prática deles suba exponencialmente do que se o curso fosse de 1 ano. Este curso é de 3, mas se fossem 3 anos a estudar em casa sozinho, não é? E quanto mais é o tempo, mais este fosso é maior. Se for um curso de 8 semanas, então é diferente. 8 semanas, a comunidade tem algum impacto e pode ajudar bastante, nem que seja para arrancar, mas quando falamos, por exemplo, em 3 anos, sem comunidade é bastante duro e bastante menos rico do que se eu tiver uma comunidade em que eu coloque efetivamente dúvidas, em que eu efetivamente falo com as pessoas e posso ajudar também os outros. Faz de mim um cidadão do mundo dentro da prática do Qigong, e isso acaba também por ser um cultivo dessa mesma energia, não é? Portanto, o Qigong para mim, aqui a tentar abreviar e dar aqui um fecho a este podcast, é que este é um pouco o legado, não é, que eu gostaria de criar, não é? Ou pelo menos que eu tenho vindo a criar ao longo destes anos, e que este legado tem a ver com criar maior autonomia possível nas pessoas, não é? E para mim, por isso é que no Regenerar eu refiro muitas vezes a sustentabilidade pessoal, não é? E que essa sustentabilidade pessoal não é... A sustentabilidade para mim é uma palavra que é muito nova e fresca ainda, embora se diga que neste momento já não é sustentabilidade, já não é. Para mim, quando se coloca a sustentabilidade, deixa de estar... Eu acho que estamos na fase 3.0 da sustentabilidade. É a sustentabilidade que já não tem a ver com o ambiente, que é importante, sem dúvida, mas que é a sustentabilidade pessoal. E ainda estamos... O autocuidado, que faz parte dessa sustentabilidade, as práticas de fortalecimento interno, que fazem parte dessa sustentabilidade, para mim, ainda estão a dar os primeiros passos neste momento. Portanto, para mim é um tema fresco, é um tema que está a começar ainda, não é? Que é esta questão da sustentabilidade pessoal, porque tudo começa na disponibilidade com que cada um de nós abraça o mundo, não é? E se eu estiver bem, aquilo que me rodeia também vai usufruir desse estado. Eu gostava de terminar esta exposição com uma frase do Jon Kabat-Zinn. Ele é o tetravô, não, é o avô, não é? O tetravô para mim é o Thich Nhat Hanh do Mindfulness. Esse é o tetravô, é o Thich Nhat Hanh. O tetratravô seria talvez o Buda ou o progenitor do Mindfulness. Mas o Jon Kabat-Zinn dizia que se houver a consciência de que a meditação nos pode salvar a vida, então nós vamos meditar mais vezes. Vamos incluir a meditação com mais frequência na nossa vida. O Qigong, para mim, faz parte desta categoria. E qual é o maior bem ou recurso que nós podemos trazer para a nossa vida e com aquelas pessoas que nós interagimos, que é desenvolver a capacidade de nos movermos a partir da quietude. Isto não é um conceito, não é, etéreo. Mover-nos a partir da quietude significa mover-nos a partir da nossa janela de tolerância, a partir de um sistema nervoso mais regulado, a partir de um sistema nervoso mais consciente e mais ciente daquilo que está alinhado com o nosso propósito de vida. Portanto, este tipo de práticas, essencialmente, acaba por ser... Eu costumo dizer, se elas chegaram até agora, de alguma maneira, e se atravessaram o espectro da humanidade como nós a conhecemos, com guerras, com pestes, com catástrofes, é porque é útil, não é? Se foi passado de geração em geração, se foi utilizado em vários contextos, e se ainda hoje chegou até aos dias de hoje e continua a ser acedida, não é? E termos acesso a este tipo de práticas, é porque, de certa forma, é útil. E aqui em jeito de resumo para aquilo que vimos hoje, estes 3 tópicos que eu escolhi, como eu disse, não foram fáceis, porque tive que resumir aqui
uma série de material, mas vimos o que era o Qigong, não é? O que é que, os tipos de escolas, como é que ele aparece, não é? Como é que ele aparece também, falei um pouco de mim, como é que ele apareceu na minha vida. Vimos também como é que funciona o Qigong terapêutico, de uma forma mais teórica, mas que aqui a questão não é tanto a teoria, mas a prática vai nos trazer mais clareza, não é? Em quem decidir investir algum tempo neste processo. E também dei aqui algumas dicas ou alguns princípios, como é que pode ser incluído nas nossas vidas. E chegamos ao fim do podcast 50 de Regenerar, aqui um marco para nós. Metade 100 já é considerável. E se gostastes deste podcast, deixa um like ou eventualmente uma avaliação sob forma de estrelinhas nos servidores de podcast que utilizas. Partilha se achas que isto faz sentido para ti e possa fazer sentido para mais alguém. E pergunta em baixo, utiliza a ficha de contacto do Regenerar, faz-me chegar as tuas perguntas e dúvidas sobre este tema e eu terei todo o gosto em responder. Muito obrigado a todos vocês e boas práticas.